Esse vídeo é para quem deseja mudar sua vida a partir de pequenas atitudes, segundo esses dois livros, né? Arrume a Sua Cama, de William, e o Nunca Toque o Sino, do Ronei Cordeiro. São duas obras que me fizeram refletir hoje, há cerca de algum tempo atrás. Algumas horas atrás eu estava aqui olhando para a cama no quarto e o lençol estava desarrumado porque eu tirei um cochilo na hora do almoço. E esse livro, que é o Arrume a Sua Cama, como o próprio nome já diz, me fez refletir sobre a cama desarrumada que estava na minha frente. Então, eu comecei a pensar sobre as pequenas atitudes, o senso de organização, e me veio esse livro em mente. E atrelado a ele, o Nunca Toque o Sino. Os dois autores, né? Um é americano, o William, ele é do nível SEAL, então é uma força de segurança pública de operações especiais. Tá dentro a número 1 aí do mundo, que os caras são muito bem preparados em treinamento, em força de guerra. E tem esse do Ronei Cordeiro, que é um brasileiro, história magnífica, que é um operações especiais aí, de carteirinha, né? O cara tem um currículo grande, grande, grande. E aqui eu vou começar pelo livro do Nunca Toque o Sino, do Ronei Cordeiro. Ele aborda na perspectiva da sua história, como os desafios, os medos foram moldando ele até ele se tornar um caveira, né? Ele conta a história da Dona Zulmira, que é a sua mãe, e como a garra dela, a determinação dela, fez com que ele ficasse forte também, apesar das dificuldades. Porque ao decorrer, né, da, da trajetória dele, ele vai narrando, antes de ser policial, né, ele vai narrando que ele enfrentou muitos desafios, que sua mãe sofria de violência, né, um ambiente difícil em casa, e acaba que ele cresce com aquele medo ali, né, com aquela revolta dentro de si. E como vocês podem ver aqui, ó, pô, esse livro é extraordinário, tá todo rabiscado aí. Então, Dona Zulmira é um exemplo para o Ronei Cordeiro e faz com que ele nunca desista da vida e dos seus sonhos, apesar de ter medo, apesar de ter aquela insegurança, aqueles traumas ali já guardados, né? E ele parte disso, levando essa perspectiva tão difícil da sua vida para o curso de especializado. Para quem não conhece, é um curso muito, 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 muito difícil. As pessoas sofrem bastante, né? Os tentantes sofrem para conseguir ali o seu brevet, conseguir ali lograr êxito, né? Não tocar o sino, as pessoas sofrem para isso. Passam pela semana infernal. O William também ele fala sobre essa semana infernal, semana zero, onde para quem assistiu já o filme Tropa de Elite, vai entender que tem aí toda aquela trajetória ali. É basicamente aquilo dali para se brincar algumas evoluções a mais, alguns eventos a mais. Eu sou um aficionado pela segurança pública e eu admiro profundamente homens e mulheres que conseguem essa realização. Então, isso me fez pensar como que nós podemos olhar para a nossa vida a partir desse ponto de operações especiais e começar na organização em cada pequeno detalhe. Porque quando você está num curso desse, você aprende a valorizar até o pequeno gole de água, porque você passa sede, você passa fome, passa frio, para ser tentado até o último ponto, né? O seu caráter, para realmente só ficarem aqueles que são irmãos, aqueles que têm um caráter sólido, né? O Ronei Cordeiro, ele fala no livro, se eu não me engano é no... não sei se eu vou achar aqui agora.
mas ele fala no momento onde nasce, então, um caveira, né? O embrião é um novo nascimento. Então tem todo esse momento de renascer mesmo para se tornar alguém muito mais forte. Para renascer, a gente precisa passar por todo aquele sofrimento. E aí a pessoa aprende a valorizar os pequenos detalhes. Os pequenos detalhes. Depois daquilo dali, daquele curso, a pessoa passa a valorizar as coisas pequenas. Como o tempo dedicado à família, como o tempo que você tem para tomar um banho. Então tudo isso é olhado nos pormenores. E atrelado a isso, a gente precisa construir a nossa vida, se a gente quer conquistar algo, esse pensamento, essa cosmovisão de que as coisas para serem conquistadas é necessário ter um sofrimento, é necessário ter um sacrifício. Mas antes desse sacrifício vem o senso de organização, de começar vencendo o dia a partir de arrumar a cama. Então nunca deixe a sua cama desorganizada. E aqui partindo pro livro já do William, ele fala já no seu primeiro capítulo que o simples ato de arrumar a cama pode nos dar o estímulo de que precisamos para começar o dia e a satisfação de terminá-lo bem. E depois ele aborda o trecho onde, quando ele teve que ser, né, internado na época do ataque à Torre Gêmeas, ele sofreu um acidente de paraquedas e ele precisou ficar na cama hospitalar internado no seu quarto. E quando as pessoas entraram para vê-lo, depois de um tempo que ele recebeu alta, a primeira coisa que ele fez foi arrumar a sua cama para que as pessoas entendessem que ele estava bem. Isso tem uma profundidade. A primeira visão, o primeiro pensamento ali, a fagulha ali que deu a disciplina maior para esse cara foi o quê? Eu devo arrumar essa cama depois de sair dela, depois de tantos dias já ruim, né? Tentando se recuperar. Quando finalmente, eu vou ler o trecho para vocês. Quando finalmente tive condições de me levantar da cama sem ajuda, a primeira coisa que fiz foi esticar bem os lençóis, ajustar a posição do travesseiro e me certificar de que a cama hospitalar parecesse apresentável para todos os que entrassem em casa. Era a minha maneira de mostrar que tinha superado o acidente e que seguiria em frente. E logo depois, ao decorrer do livro, ele também vai abordar como é importante a gente ter pessoas ao nosso lado que nos fazem ser mais fortes, né? Então, esposa, amigos, parceiros, o sucesso pode e deve contar com a ajuda deles. Essas pessoas precisam saber que você está tentando organizar a sua vida e que a partir dessa organização você vai também impactar a vida delas. É como uma operação especial. Um cara de operação especial, ele está mudando a sua vida, servindo as outras pessoas, tendo uma utilidade para a sociedade, ceifando o mal pela raiz. E isso nada mais é do que a gente olhar para essa pessoa, para esse especializada ou para essa especializada e poder contar com a ajuda deles, né, com o apoio. E aqui no estado de Goiás as coisas são bem mais evoluídas nesse ponto, que realmente tem um trabalho muito grande. Então, no terceiro capítulo, ele aborda sobre: não importa as circunstâncias, sempre existirá a oportunidade de fazer mais. Como você lida com as injustiças da vida? O que importa, ele fala, é o tamanho do coração. Ele aborda um cara onde ele era pequeno, ele era tido como fraco, franzino, e aí as pessoas olhavam pra ele e falavam assim: porra, esse daí não serve pra ser SEALs, esse daí não dá certo, olha o tamanho, o cara nem tem tamanho, etc. Só que aí esse cara, ele tinha o que os outros não tinham, a humildade de olhar e falar assim: porra, eu não tenho isso daí, mas eu vou ter a coragem de conquistar, né, de enfrentar os meus piores pesadelos, né? Não importar as circunstâncias, sempre existirá a oportunidade de fazer mais. Não julgue as circunstâncias, se adapte a elas e enfrente-as.
Então isso é o que eu tinha para falar para vocês. São duas obras aí que eu recomendo bastante para que vocês tenham essa visão bem trabalhada na cabeça de vocês, que os desafios eles podem ser superados se a gente começa a partir das pequenas coisas, desde arrumar a cama logo cedo. Ronei Cordeiro é uma história magnífica aí de enfrentamento de situações complexas e difíceis, de traumas, pobreza, escassez, eh, luta para passar em concurso. O cara foi ser especializada com 35 anos de idade, então já bem velho, para idade assim média, né? Estudou bastante até passar, enfrentou dificuldades para estudar, para conseguir passar. Teve ali os seus fracassos que fundamentaram muito mais a sua força. Então, estudo são pontos assim onde vocês devem observar que não importa as circunstâncias, existe oportunidade. Comece olhando para as pequenas coisas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu acredito que realmente, se vocês querem saber muito mais, eu vou deixar o link aí para que vocês encontrem esses dois livros e mergulhem profundamente nessa visão.